Olá, nós estamos concluindo nossos estudos de reações inorgânicas. De modo muito simplificado, as reações inorgânicas podem ser de síntese ou formação, onde eu tenho dois ou mais reagentes dando um único produto. Aqui tem alguns exemplos. Decomposição ou análise, onde se tem um único reagente dando dois ou mais produtos. Aqui tem alguns exemplos. De simples troca, onde a gente tem um elemento, uma substância simples, deslocando um cátion ou um ânion de uma substância composta e formando aqui uma nova substância simples. E o foco da nossa aula de hoje são as reações de dupla troca, que o cátion e o ânion das duas substâncias vão se recombinar formando novas substâncias. Então, aqui eu tenho uma representação genérica de uma reação de dupla troca. Aqui a gente tem o cátion A, o ânion B, aqui o cátion C e o ânion D. E aqui eles vão se recombinar, né? Agora eu tenho esse cátion com esse ânion, esse cátion com esse ânion. Para que essas reações ocorram, existem algumas condições de ocorrência. A formação de um eletrólito mais fraco que os reagentes. Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. HCl mais nitrito de sódio. Agora aqui, ó, vamos recombinar. Aqui eu tenho os cátions e aqui eu tenho os ânions. Isso vai formar NaCl mais HNO2. Aqui, eletrólito significa qualquer substância que seja dissociada ou ionizada é capaz de gerar cátions e ânions. Então, aqui eu tenho o ácido clorídrico, ele é um ácido forte. E aqui nos produtos eu tenho a formação do ácido nitroso, ele vai ser um ácido moderado. Um segundo exemplo, ácido sulfúrico mais Na3BO3. Isso vai originar o sulfato de sódio mais o ácido bórico. Aqui eu tenho o ácido sulfúrico, que ele é um ácido forte. E aqui, faltam 3. Eu tenho o ácido bórico, que é um ácido fraco. No caso de oxiácidos, a gente sabe a força subtraindo o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Então, essa é a primeira condição de ocorrência, a formação de um eletrólito mais fraco. Se você quiser, pausa, copie essa tela que eu vou apagar e a gente vai para a próxima condição de ocorrência, beleza? Condição número 2, formação de um gás. Aqui é muito importante observar que geralmente vai ocorrer a formação de algumas substâncias que são instáveis e elas se decompõem liberando gás. Vou
escrever aqui para vocês quais são as principais substâncias. Então, vamos lá. A gente tem o hidróxido de amônio, NH4OH, que é uma substância instável e se decompõe em água mais amônia. Depois, a gente tem também o ácido sulfuroso, H2SO3. É muito parecido com o sulfúrico, no entanto, ele tem um oxigênio a menos. Ele também se decompõe em água mais dióxido de enxofre. Todas essas reações são reversíveis. E por último, no entanto, a mais recorrente, uma das reações mais importante, H2CO3, ácido carbônico, ele se decompõe em H2O mais água. H2O mais CO2. Certo? Que são todas amônia, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, são todas substâncias gasosas. Aí você já vai entender por que eu estou ressaltando que essas substâncias estão instáveis na hora da gente falar de condição de ocorrência de reação de dupla troca, onde envolve a formação de um gás. Exemplo número 1. Exemplo número 1, tenho cloreto de amônio mais NaOH e eles vão se recombinar, né? Então, aqui, ó, cátion, cátion, vai se recombinar. O NH4, ele vai se recombinar com OH, com a hidroxila, que é o ânion desse outro composto aqui. NH4, OH, mais NaCl. Essa reação ocorre devido à liberação de gás. A partir do momento que forma o hidróxido de amônio, ele vai se decompor. NH4OH, ele vai se decompor em H2O mais SO2, que é um gás. Belezinha? Vamos lá para o exemplo número 2. Exemplo número 2. Bicarbonato de sódio mais ácido sulfúrico. Isso vai formar, então deixa aqui, ó, cátion, que o hidrogênio vai ser o cátion. Isso vai formar sulfato de sódio. Sódio se recombinando com ânion sulfato, mais H2SO3. H2CO3. E aqui essa reação só ocorre, ela só é possível porque o ácido carbônico, imediatamente após ser formado, ele vai se decompor em H2O mais CO2, liberação de gás. Essa setinha aqui indicando que é um gás. Beleza? Último exemplo. Sulfito de sódio mais ácido fosfórico. Então, a gente tem aqui, ó, o sódio e o H+, os cátions, o sulfito e o fosfato, os ânions,
e eles vão trocar, vai ficar Na3 fosfato de sódio mais o ácido sulfuroso. E, novamente, essa reação só ocorre porque esse produto aqui, ele é instável. O ácido sulfuroso, ele vai se decompor em H2O mais dióxido de enxofre, que é um gás. E satisfaz aqui a condição de ocorrência número 2, que é a formação de um gás. Belezinha? Copia de novo essa imagem que eu vou mudar, tá bom? A condição de ocorrência número 3, formação de um precipitado, é onde eu quero dar uma ênfase maior, é um tipo de reação mais comum e também aparece mais nas questões, nos vestibulares. Então, vamos lá. O precipitado é um sólido insolúvel. E para estudar essa condição de ocorrência, é muito importante ter em mãos e recordar um pouquinho das regras de solubilidade. Aqui eu peguei uma tabela bastante resumida. Em síntese, a gente sabe que os nitratos são todos solúveis, sem exceção. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceção prata, chumbo, mercúrio. Sulfatos são solúveis, exceções alguns elementos da família 2A, como cálcio, bário, estrôncio e chumbo. E aqui o grupo de insolúveis, os sulfetos, carbonatos, fosfato, e a principal exceção é sempre para os insolúveis, a família 1A e o amônio, sais da família 1A, dos metais alcalinos, são altamente solúveis. E vamos lá para alguns exemplos. Eu encontrei um simulador na internet e a gente vai brincar um pouco com ele. Esse simulador está disponível no seguinte endereço. Anota aí. Anotou? Vou liberar aqui o espaço que a gente vai usar. Então, vamos lá. Então, imagina que inicialmente eu tenha cloreto de sódio, que apareceu uma, mais uma, mais uma, 3 fórmulas mínimas. E agora eu vou adicionar a essa solução, vai ser uma reação do cloreto de sódio com o nitrato de prata. E vamos ver o que acontece. Vamos colocar mais um. Assim que o cloreto encontra com o cátion prata, eles formam um precipitado insolúvel e eles vão para o fundo da solução. Adicionar mais nitrato de prata. Opa! E vamos adicionar mais cloreto de sódio e mais prata. Aí a gente pode observar que os cátions sódio e os cátions nitrato vão ficar em solução, enquanto os cátions prata e cloro são depositados. Se a gente for escrever essa reação, ela fica assim. Inicialmente a gente tinha NaCl aquoso, ele é solúvel, mais AgNO3,
aquoso, também é solúvel. Aqui nitratos são todos solúveis, sais da família 1A são todos solúveis. E vou escrever os cátions. Então aqui a gente tem Na+, Ag+, Cl-, NO3-. Estou escrevendo aqui, fazendo um rascunho dos cátions e dos ânions, que é o mesmo que aparece aqui. E isso vai formar AgCl, que é um sólido insolúvel. Ele poderia também ser representado com uma setinha para baixo. Então, vou colocar aqui, ó, precipitado, vou abreviar. Mais o NaNO3, nitrato de sódio, que fica na solução aqui, como a gente pode observar. Então, a reação ocorre, então aqui é solúvel. Essa reação, ela só ocorre devido à formação desse precipitado insolúvel, desse sólido insolúvel que precipita, beleza? Então, vamos lá, vamos ver uma segunda reação do... carbonato de sódio mais cloreto de bário. Aquoso, quer dizer que é solúvel em água, então aqui, ó, aqui é solúvel. E o cloreto de bário também é solúvel. Quando a gente coloca em contato as duas substâncias, vamos ver o que acontece. Então, carbonato de sódio, solúvel, aqui está solubilizando em água, dissociando. E agora vamos adicionar o cloreto de bário, que também é uma substância solúvel, e ver o que acontece. Então, quando o bário encontra os ânions carbonato, isso forma um sólido insolúvel que vai para o fundo do recipiente e precipita. Isso é uma evidência, isso é uma condição de ocorrência satisfeita. Então, aqui a gente vai ter, só escrever aqui os cátions, Na+, Ba2+, e escrever também os ânions, CO3, 2-, Cl-, e agora eles vão se recombinar aqui. Então, o sódio vai ficar em solução com os ânions cloreto, NaCl aquoso, mais o bário, BaCO3. Aqui, ó, se a gente fosse fazer o escorrega, mais 2, CO3. Dois menos, 2 com 2, vai ficar ela por ela, elas por elas. Então, acaba ficando BaCO3. Vou apagar aqui. E sólido. Opa.
sólido. Então, aqui a gente tem, ó, uma substância solúvel e aqui formação de um sólido insolúvel. E é por isso que essa reação ocorre devido à formação do carbonato de bário. Agora, vamos observar o que acontece quando a gente coloca numa mesma solução NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, aquoso, altamente solúvel, mais nitrato de potássio. Vamos adicionar os dois aqui no nosso simulador e observar o que acontece. Nitrato de potássio, NaCl, e bora olhar. Solúvel, solúvel, e aí, observou alguma coisa acontecendo? Observou a formação de algum precipitado? Nem eu. Aqui, ó, a gente sabe sais da família 1A. 1A é só lítio, sódio, potássio. Eles são altamente solúveis. Nitratos, todos os sais de nitratos também são altamente solúveis. Nessa reação, misturando esses dois sais, essa mistura de sais, a gente tem que absolutamente nada ocorre. Aqui, ó, opa, nada ocorre. Não, a gente não vai ter formação de eletrólito mais fraco, a gente não vai ter liberação de gás, não tem formação de precipitado. Simplesmente esses dois sais, quando a gente mistura, não ocorre reação. Os dois sais são solubilizados em água sem que uma reação ocorra, beleza? Então, apresentando aqui os exemplos numa mesma tela, a gente tem o primeiro exemplo, que foi cloreto de sódio mais nitrato de prata, onde houve formação do nitrato de sódio, que também é solúvel, e formação do cloreto de prata, que é um sólido insolúvel, e por isso que essa reação ocorre. Perdão, aqui os íons nitrato e sódio continuaram dissociados em água. O que houve formação é do cloreto de prata. O exemplo 2, carbonato de sódio mais cloreto de bário, ambos solúveis. Em contato, houve a formação do carbonato de prata, que é insolúvel, e o terceiro exemplo, do cloreto de sódio e o nitrato de potássio, aqui recombinando. Se a gente recombina o sódio com nitrato de sódio é altamente solúvel, potássio com cloreto de potássio é altamente solúvel, então aqui absolutamente nada ocorre, como a gente viu lá, todos os íons vão ficar suspensos em solução sem que nada ocorra, sem que nenhuma evidência de reação ocorra. Então, é isso aí. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Bons estudos. Fui!